Você já parou para pensar se você está no controle da sua carreira acadêmica? Assim, controle mesmo, aquele controle que você está lá com a mão no remo, que você decide para onde o navio vai, né? Controle mesmo, que você está lá pilotando o avião e você sabe levar do ponto A para o ponto B. Controle naquele sentido mesmo de previsibilidade, que eu sei qual é o próximo passo, eu sei onde que eu vou estar, eu sei onde eu vou chegar. Você, do fundo do coração, tem controle da sua carreira acadêmica? Eu te pergunto isso porque a minha sensação, não quer dizer que vai ser a sua, mas a minha sensação na carreira acadêmica tradicional foi que eu não tinha controle de quase nada, mas quase nada, né? Olha só, eu tinha controle basicamente do quê? De que eu ia fazer mestrado, doutorado, mas para eu ser aprovado no mestrado eu tinha que participar de um processo seletivo e ser decidido por uma banca que eu não tenho controle de qual decisão ela vai tomar. Para eu ser aprovado no doutorado, mesma coisa. Para eu publicar meus 50 e tantos artigos, nem lembro mais quantos são, eu dependi de pareceristas e de editores de revista que eu não tenho o menor controle sobre eles. Para publicar livros, aí se foi a minha editora eu tenho controle, mas se não foi a minha editora, eu não tinha controle nenhum sobre quais livros seriam aprovados e publicados, né? Observem que a carreira acadêmica tradicional, na maioria, na ampla maioria das situações, você não tem controle de muita coisa. Você não tem controle se você vai ser empregado por uma universidade privada depois que você defender seu doutorado ou seu mestrado. Você não tem controle se você vai ser aprovado no próximo concurso público de uma universidade pública. Você não tem controle nem de quando o concurso público vai abrir para aquela área da sua expertise. Você não tem controle da sua produtividade. Você pode escrever 1000 artigos, mas você não vai ter 1000 artigos publicados necessariamente. Então, observem que essa questão da ausência de controle sempre me incomodou muito, mas demais, demais. Porque, a rigor, toda vez que a gente imprime energia em algo, como por exemplo, escrever um artigo, mas pode ser outra coisa, né? Quando a gente coloca muita energia, quando a gente deposita muito do nosso tempo, a gente espera que aquilo dê um retorno, né? E artigo na gaveta não dá retorno, não é isso? Artigo na gaveta não dá retorno. Artigo na gaveta fica queimando, né? Fica queimando, a gaveta fica quente, porque quanto mais tempo demorar para publicar, pior, né? Não só para você, porque despendeu um esforço que não teve retorno, mas também porque o artigo corre o risco de ficar desatualizado, né? E o pior, ainda tem a terceira opção, que é alguém publicar resultados de pesquisa similares aos seus. E é aquela pessoa que vai receber o crédito por ter rompido uma teoria, testado uma nova hipótese e por aí vai. Então veja que no meu caso sempre me incomodou. Eu sempre preferi opções em que eu tivesse controle da minha vida. E talvez tenha sido por isso que eu decidi, paralelamente à carreira acadêmica tradicional, desenvolver uma carreira acadêmica empreendedora. Porque no mundo do empreendedorismo acadêmico, isso me dá controle, né? Eu recebo os ônus e os bônus das decisões que eu tomo. Se eu tiver que, em função de alguns períodos das minhas marcas, ficar trabalhando até um pouco mais tarde, ou trabalhar sábado e domingo, eu vou ter que fazer, né? Se eu tiver que acordar absurdamente cedo, porque eu não posso deixar meus clientes na mão, eu vou fazer. Mas observem, isso é fruto das minhas decisões. E os resultados são absolutamente controláveis. Eu sei que se eu lançar agora um novo evento ou um novo livro, qual é o resultado médio daquele novo evento, daquele novo livro. Então, se eu quiser fazer caixa, é só lançar mais evento, mas lançar livro, que eu sei o resultado médio, né? Então, eu sei quanto de energia eu gasto para fazer um evento ou um livro, eu lanço o evento ou o livro e eu tenho retorno financeiro por isso, seja enquanto CAED Juiz ou CAEDUC na parte de eventos, seja quanto editora na parte de livros.
Então, eu tenho essa estimativa, eu sei qual é o meu custo médio e por isso, se eu quiser fazer caixa, é só aumentar isso, né? E óbvio que eu também invisto mais em marketing para que o meu custo, quer dizer, meu lucro médio aumente. Então, meu lucro médio de livros, meu lucro médio de eventos aumente. Isso tudo de uma maneira mais previsível, né? Muito previsível, inclusive, tá? Isso faz que eu tenha controle. Eu tenho controle da minha agenda, né? Eu tenho controle das minhas tarefas, eu tenho controle no empreendedorismo acadêmico, inclusive, de qual é o maior esforço de energia que eu vou dedicar neste momento. E isso me dá uma sensação muito boa do ponto de vista profissional e do ponto de vista pessoal. Porque na medida que eu tenho controle das minhas atividades e do retorno que as minhas atividades dão para os meus negócios, eu posso me dar o luxo de, nesse dia, eu não vou fazer nada. Vou ficar cuidando dos meus filhotes. Né? Tenho dois, um de pouco menos de 4 anos, que é o Bernardo, o outro pouco menos de 1 ano, que é o Noah. Meus 2 filhos, né? Hoje tô a fim de viajar com a minha esposa, a fim de liberar um pouco a mente, tranquilo. Tô a fim de focar mais em outras coisas hoje, tô assistindo de assistir série nova no Netflix, maratonão, tranquilo, né? Porque eu tenho o remo do negócio, né? Eu tenho como pilotar aquilo. Eu tenho como definir os rumos que a minha empresa vai tomar. E por isso eu tenho controle. Quando você tem controle, o efeito colateral é que você terá mais liberdade. Liberdade de definir sua agenda, liberdade de definir suas atividades, liberdade de definir os seus potenciais resultados. E você que quer empreender no mundo acadêmico, você vai poder sentir o gostinho da liberdade de uma maneira diferente do que é a liberdade de cátedra, do que é a liberdade acadêmica da carreira acadêmica tradicional. Porque esta liberdade do empreendedorismo acadêmico, ela envolve múltiplos aspectos da sua vida, que não se restringem somente à liberdade de pensar ou de expressar. E isso é excepcional. Se você está deixando a vida te levar, não está assumindo o controle do teu navio e acha que a sua vida deve ser um conjunto, o resultado da sua vida deve ser um conjunto de decisões feitas por pessoas que você nem conhece, como pareceristas e bancas, você está fazendo bobagem na carruagem.